do vídeo que eu falei do Vinícius Júnior, que ele faz algumas coisas é, na seleção que não dá pra entender porque ele faz essas coisas na seleção e, porque ele faz essas coisas na seleção e não faz aí essas coisas no Real Madrid. Eu vou colocar aqui pra vocês ver. É rapidinho. Eu acho até que é um absurdo. Ele não tem a noção, né? Porque ele correu muito risco de ficar fora contra a Argentina por conta dessa bobeira aí, né? É, ele foi substituído. Ele foi substituído. Aí o pessoal aqui, o Rafinha, e começa a falar pra ele, mano, sai logo, sai logo. E ele faz isso, ele abaixa o meião, quer ganhar tempo, sendo que ele já tá com amarelo, né? E poderia tomar outro amarelo por conta dessa demora toda aí que o juiz tá falando com ele. E ele fica enrolando aí, podia estar tomando outro amarelo e estando fora aí do jogo contra a Argentina, sendo que ele é uma peça tão importante aí da seleção brasileira. O Rafinha fala com ele, o Matheus Cunha fala com ele, né? E é esse tipo de coisa que eu falo pra vocês que no Real Madrid ele não faz, né? Não tem como ele fazer esse tipo de coisa lá no Real Madrid. Então ele faz aqui. Aqui ele faz. Mas no Real Madrid não. No Real Madrid ele não faz esse tipo de coisa. Ele não toma esse tipo de atitude no Real Madrid. Aí fica assim, né? Eu acredito que ele tem que ter um pouco mais aí de responsabilidade aí com a camiseta da seleção. E ele ficou fora é, na Copa América por conta de um amarelo muito infantil que ele puxou. Se eu não me engano foi o Rames Rodrigues que ele puxou, né? Ele tomou outro amarelo e acabou tomando um cartão muito besta e ficando fora aí da partida. Acho que foi da semifinal aí da Copa América. Uma partida tão importante aí, ele ficou fora. E acabou prejudicando a seleção brasileira aí. Essas atitudezinhas aí que o Vinícius Júnior precisa rever. Coisa que lá no Real Madrid ele não faz, viu, rapaziada? No Real Madrid ele não tem essas atitudes assim. Porque lá tem comando, lá tem técnico, né? Não é bagunçado que nem na seleção brasileira. Então é esse tipo aí de atitude aí que deixa a gente um pouco triste aí com o Vinícius Júnior, né, rapaziada? É, acredita aí que isso prejudica muito aí, né? Prejudica bastante aí. Então é esse tipo de atitude aí que fica ruim pra gente quando a gente mais precisa aí do Vinícius Júnior aí. É, então eu queria mostrar esse lance, esse, esse momento aí da partida de ontem, por conta aí da atitude aí do Vinícius Júnior aí, coisa que ele não tem aí no Real Madrid, né? Agora eu vou colocar o motivo porque o Endrick não entrou no jogo, sendo que a seleção brasileira precisava tanto da vitória e, e o Dorival não coloca o menino Endrick aí, né? Então vou colocar aqui pra vocês. Brincadeira, né? Dorival falar que não colocou o Endrick por conta da altura dele, né? Aí já é um esculacho, né, Dorival? Já é um esculacho, né? Porque é o seguinte, você colocou o Savinho, que é baixo, né? Tem 1,70 m e pouco. Você colocou o Wesley, que não é um jogador alto, né? Você colocou o André. O André é muito alto aí, né? E você não colocou o Ender, que precisando ganhar um jogo. Você deu sorte que o Vinícius achou um gol
aí na Bacia das Almas aí, porque senão nossa seleção tinha empatado ontem e não seria um absurdo empatar com a Colômbia com a partida que o Brasil fez ontem, né? Não seria nenhum absurdo, seria muito normal. O resultado normal seria esse. É que o Vinícius chamou a responsabilidade no final da partida, começou a se arriscar mais, né? Começou a arriscar mais, e conseguiu fazer o gol, né? Mas é um absurdo aí ouvir do Dorival aí que colocou o Endrick aí, não colocou o Endrick por conta da altura dele. É, Se a gente for pensar em seleção brasileira e atacante alto, a gente vai deixar de falar que o Romário não podia entrar na seleção brasileira, né? O Romário era muito alto, né? E praticamente nem fazia gol de cabeça. Ronaldo era alto, né? E não fazia gol de cabeça, né? Então esse negócio de altura aí foi um pretexto aí de não querer colocar o menino. E coisa que eu venho falando aqui em algumas lives minhas aqui, que é o seguinte, o Dorival tem queimado o Hendrick, né? O Dorival tem queimado muito o Hendrick. E o Ancelotti também no Real Madrid tem queimado muito o menino aí, né? Mas eu acho muito absurdo não colocar ele pra jogar nenhuma partida como essa, sendo que o João Pedro não tava jogando nada. E ele leva o Matheus Cunha como meia e coloca o Matheus Cunha como atacante, mano. O Matheus Cunha já não é mais atacante. O Matheus Cunha é um meio atacante, é um segundo atacante ali, né? E ele coloca o Matheus Cunha e não coloca o Endrick. Então, parabéns aí. A gente viu que a seleção tá sendo bem treinada pelo Dorival. Isso que ele falou que vai chegar na final da Copa do Mundo, né? Ele prometeu isso, que chegará na final da Copa do Mundo. Só não sabe se vai ganhar, mas chegará. Desse jeito aí que essa seleção brasileira tá jogando, a gente não se classifica nem para as oitavas, né? Desse jeito aí. Tomara a Deus que a gente passa pela fase de grupo aí com essa seleção brasileira, porque eu não vejo a seleção brasileira passando da fase de grupo. Não tem como a gente ver uma seleção que tá tão desorganizada assim. É um catadão. Então, parabéns aí, Dorival. A seleção aí vai longe aí, vai ser campeã aí da próxima Copa do Mundo aí. Agora eu vou falar sobre a rapaziada que ele chamou, né? É, aqui, mas antes, rapaziada, comenta aí o que vocês achou dessa seleção, o que vocês achou da não substituição do Endrick porque ele não entrou em campo. Comenta aí o que vocês acham aí, que se não é um absurdo não colocar o menino pra jogar, né? Comenta aí se o Dorival tá certo, se esse é o time. Comenta o que você acha aí. Pedir já pra você comentar bastante, se inscrever aí no nosso canal. Estamos quase chegando na fase com 15 mil inscritos aí. Se você puder se inscrever, vai ser muito importante pra gente. Muito obrigado aí. Manda seu comentário aí pra gente estar debatendo mais sobre a seleção brasileira aí. Vou colocar aqui os, os que foram chamados aí pra vaga do pessoal aí. É, Esses foram os chamados aí, né? Foram o João Gomes aí, né? João Gomes foi chamado aí pro lugar do Gerson, né? Ou do Bruno Guimarães. Outro que foi chamado foi o Beraldo, né? Outro que foi chamado aí o Everton. O Everton do Palmeiras, pro lugar do Alisson, né? E outro que foi chamado foi o Ederson aí, convocado
pro lugar chamado pelo meio de campo aí. Tanto, eu acho que na vaga do Bruno Guimarães ou do Gerson, os dois estão fora aí, né? Eu vou começar falando pelo goleiro. Eu acho que chamar o Everton, né? É um absurdo, né, rapaziada? Você tá chamando o Everton aí pra ser o goleiro da seleção brasileira. O Everton tem 37 anos, né? É por isso que eu falo que o técnico ele tem que ter coragem. O técnico de uma seleção tem que ter coragem de ter as suas convicções e de acreditar naquilo que ele pensa pro seu time, né? Ele chama o Everton de 37 anos, né? Então provavelmente ele não pensa em uma Copa do Mundo, né? Porque se você for pensar o ano que vem na Copa do Mundo, qual goleiro que ele poderia ter chamado? Qual goleiro que ele deveria ter chamado? Um goleiro mais jovem, né? Um goleiro mais novo. Um goleiro ali que tem expectativa para chegar numa Copa do Mundo. Então, tem o John, né? Goleiro do Botafogo. Tem o Hugo, né? Tem até o Rafael do São Paulo, que faria mais sentido ele ter chamado o Rafael e não o Everton, porque nas últimas convocações ele tem chamado o Rafael. E na pior fase do Everton, na camiseta do Palmeiras, ele me chama o Everton, né? Então, aí fica difícil, né? Fica difícil. O Dorival é um técnico sem convicções, é um técnico que não tem convicções. A gente sente o Dorival nas entrevistas com um certo receio, né? De fazer ou falar aquilo que ele acha do futebol. Então ele dá sempre uma desbaratinada. No caso do Endrick, em vez de ele falar eu queria optar por um outro jogador, não queria por o Endrick. Então ele inventa essa desculpa aí. Mas por pressão popular assim, ele inventa essa desculpa porque de não colocar o Endrick, né? Então chamar o Everton é absurdo. O Ederson meio de campo tá jogando muito na Atalanta, então acredito que não vai. Ele chamou fez algumas convocações do Ederson esses tempo atrás, então isso é ter convicção, isso é ter convicção do trabalho, então faz parte. Eu acho que fez o certo, né? Aí ele chamou o João Gomes, né? O João Gomes aí pra fazer o meio de campo. Eu não sei se o João Gomes era a melhor opção, porque você chama o Edson, que é um jogador de muita marcação, mas também sabe sair jogando. Mas o João Gomes também aí fica muita marcação. Talvez eu acho que deve ser por conta disso que ele chame um jogador com mais pegada no meio de campo, né? Coisa que eu acho que ficou faltando um pouco ontem da seleção. O melhor momento do Dorival é quando o João Gomes estava na seleção, né? Quando o João Gomes fez a Copa América como titular, ele estava jogando bem. Talvez mereça uns créditos aí por isso e faz todo sentido ele estar convocado. O Beraldo é um zagueiro que ele tem confiança, né? Ele trabalhou com ele no São Paulo. Sempre foi uma das primeiras opções para zaga aí pro Dorival, então é coisa que eu tô falando, tem que ter convicção no trabalho, já que ele gosta do jogador, chama, é isso, é aquilo. Mas é isso, acho que não tem muito aí, talvez chamaria o Andrei, lá que tá jogando no o ex-Vasco, né? Talvez, né? Mas acho que é isso, né? Acho que é isso, né? Então, comenta aí o que vocês achou aí dessa escalação aí, dessas novas convocações aí. Se faltou alguém, talvez o Alisson do São Paulo, que a gente queria ver na seleção. Talvez. O Wesley tem que ser titular, né? Precisamos falar isso. Ele mudou a partida. Ele deixou tão claro que
Não tem ninguém no nível dele na lateral. Nem Danilo, nem Wanderson, nem o Ian Couto. É, então, Wesley é o titular, lateral direito titular da seleção. Acho que o Dorival tem que manter, né? E é isso. Pra mim tinha que levar o Hugo Souza, o Hugo Souza aí no lugar do o Neneca, no lugar do Everton. É um absurdo não levar o Hugo no lugar do Everton. O Everton é um dos piores momentos do Everton com a camiseta do Palmeiras. Tem falhado muito, falhou no gol contra o Corinthians. Então o Hugo Souza é um pegador de pênalti, é um jogador mais seguro. Tem algumas falhas também, tem, mas eu acho que dos goleiros aqui do Brasil ele é o melhor que tem. Mas é isso, rapaziada. Vamos entrar aqui na resenha aqui.